Oi, pessoal. Eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a localização de pontos no plano cartesiano. Então, o que é um plano cartesiano? O plano cartesiano, ele é formado por duas retas perpendiculares, tá? O que é perpendicular? Perpendicular são duas retas que formam um ângulo de 90 graus, tá? Então, aqui, olha, aqui onde as duas se cruzam é 90 graus. Aqui é 90 graus, 90 graus, ou seja, eu tenho 4 ângulos retos, tá? Eu vou apagar isso aqui porque não me interessa. Só para mostrar para vocês, tá? A reta horizontal, tá? Que é a que está deitada, ela é chamada de eixo X, ou eixo das abscissas, tá? Eixo das abscissas. Sim. Tá? É o eixo X. E a reta vertical, que é a que está em pé, ela é chamada de eixo Y ou eixo das ordenadas. Aí, digamos que eu vou colocar um ponto, tá? Aqui onde as duas se cruzam é a origem, é o ponto zero, tá? Zero. Eu vou colocar um ponto aqui, ó, nesse lugar, tá? E aí, esse ponto eu vou chamar de A. Então, o ponto, ele é sempre representado por uma letra maiúscula, tá? Então, eu preciso descobrir quais são as coordenadas, qual é a localização nesse ponto. Então, primeiro, eu tenho que observar qual é o lugar que o ponto A é projetado na reta X. Então, aqui, ó. Então, vou tracejar até aqui. Suponha que cada lado vértice do quadradinho é um número. Então, se aqui, onde as duas se cruzam, é 0, o primeiro vértice é 1, o segundo vértice é 2, o terceiro 3, o quarto 4, o quinto 5 e o sexto 6. Quando eu projeto a letra A até o eixo X, ele é projetado no número 6. Então, a primeira coordenada do ponto A é o número 6, tá? E aí a gente vai separar a segunda coordenada com uma vírgula. Aí, então, para encontrar a segunda, eu tenho que projetar o ponto A até a reta Y, até o eixo Y, para saber qual é o número que é interceptado na reta Y. Então, aqui é o 0, onde as duas se cruzam. Então, o primeiro vértice do quadradinho da malha quadriculada é o número 1. O segundo vértice, 2. O terceiro, 3. O quarto, 4. E o quinto, 5. Então, ele intercepta no número 5. Então, as coordenadas do ponto A são x igual a 6 e y igual a 5. Então, sempre escreve o primeiro número, que é o que intercepta a reta x, e o segundo é o que intercepta a reta y. Agora, eu vou colocar esse daqui, onde eu coloquei o ponto A, é o primeiro quadrante, tá? É chamado de primeiro quadrante, onde todos os pontos que ficam no primeiro quadrante, eles são positivos, tanto o x quanto o y, tá? Os dois são positivos. Agora eu vou colocar um ponto aqui no segundo quadrante, nesse lugar aqui, ó. Vou colocar, eu vou chamar esse ponto de B, tá? Esse é o segundo quadrante. Então, eu preciso verificar quais são os pontos em que eu projeto o ponto B na reta X e depois na reta Y. Então, na reta X, aqui onde as duas se cruzam é o 0, do lado esquerdo. Do lado direito é positivo, do lado esquerdo é negativo. Menos 1 o primeiro, menos 2 o segundo, menos 3 o terceiro, menos 4 o quarto, menos 5 o quinto, menos 6, onde está o B. Então, a primeira coordenada é menos 6 do ponto B. Agora, eu vou verificar no eixo Y, tá? Então, aqui eu já fiz até o número 5. Próximo 6, o próximo 7 e aqui 8.
Então, a segunda coordenada do ponto B, que corta o eixo Y, é o 8. Então, o x do B é menos 6 e o y do B é 8, tá? Agora, eu vou colocar um ponto no terceiro quadrante. Aqui é o terceiro quadrante, ó, tá? Terceiro quadrante. Ah, outra coisa que eu esqueci. Aqui no primeiro quadrante, o x é positivo e o y é positivo. No segundo, o x é negativo e o y é positivo. Não precisava nem colocar esse mais, o 6 aqui, né? É só para identificar que aqui é positivo. Deixa eu apagar isso aqui. Volta lá. Então, aqui, ó, o primeiro número, que é o x, ele é negativo. E o segundo número, que é o y, é positivo. O terceiro quadrante, vou mostrar. Vou colocar ele aqui, ó, o ponto C, tá? Então, tem que projetar até o eixo x primeiro, ó. O x dele é menos 4. E no y, aqui, ó, acima do zero é positivo, abaixo do zero é negativo. Então, o primeiro quadradinho aqui, ó, menos 1, aí menos 2, menos 3 e aqui menos 4. Então, as coordenadas do ponto C são x igual a menos 4 e o y igual a menos 4. Todo ponto que tiver no terceiro quadrante, as duas coordenadas são negativas, tá? Agora, eu vou colocar uma aqui no quarto quadrante, tá? Aqui, ó, quarto quadrante. Vou colocar um ponto aqui, ó, vou colocar esse aqui, ponto D. Tá? Estou fazendo aleatoriamente. Então, eu tenho que verificar qual é o ponto que é projetado no eixo X do ponto D. É o 4. Então, o X do D é 4. E o Y do D é menos 3. Então, significa que todo ponto no quarto quadrante, o primeiro número, que é a primeira coordenada, é positiva e a segunda é negativa. Então, é isso que eu queria passar para vocês. Até mais. Um beijo.